Olá, eu sou Silvano Machado e hoje tenho uma convidada muito especial aqui, a minha esposa Marta. E a gente vai falar sobre relacionamentos e sobre como o Jinshin Jitsu e como o nosso estudo, de uma forma geral, tem ajudado a nossa relação, a forma como a gente lida com as coisas, a forma como a gente vive. Tá? E é isso. E aí, Marta? Pois é, estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco do Jinshin Jitsu em nossas vidas. Né? Dentro de um relacionamento a dois, tem muitos momentos que a gente precisa dar uma pausa, que a gente precisa refletir em nossas atitudes, em nossos momentos. E quando eu conheci o Jinshin Jitsu há 8 anos atrás, eu tinha algumas características muito marcantes. Né? Tinha muita dificuldade em sair do controle das situações. Eu sou executora, gosto muito de trabalhar, gosto muito de fazer acontecer. E aí eu não sabia exatamente o limite, como lidar com executar e ao mesmo tempo trazer leveza, desfrutar o caminho, né? Ser feliz na caminhada. E o Silvano foi me trazendo muita informação, me trazendo muitas práticas, me ensinando algumas posturas que foram essenciais para que eu começasse nessa caminhada desfrutando o caminho, dando mais leveza, sendo mais feliz. E ao mesmo tempo sem deixar de fazer, nem perder a minha natureza, né? Que é essa natureza de realizar, de realizadora. Né? Verdade. Quando você começa a praticar Jinshin Jitsu, e aí depende muito de que posturas você, ou na verdade independe muito de que posturas você vai praticar, uma coisa vai acontecer, você vai ampliar a sua atenção. E à medida que você amplia a sua atenção sobre todas as coisas, você aumenta a sua atenção em você mesmo e aumenta a sua atenção nas pessoas que vivem à sua volta. Então, quando eu comecei a praticar Jinshin Jitsu, em 1996, já faz um tempinho, eu tinha um olhar para as coisas, um olhar para as minhas relações bem diferente do que eu tenho hoje. E durante esses anos de muita prática, de muito conhecimento, de muita troca, as coisas foram ficando mais suaves, mais suaves, mais suaves. A minha relação hoje com os meus pais, com os meus filhos, com a minha neta, com a minha esposa, é bem diferente. E é nisso que a gente vai conversar um pouco. A gente vai trazer para você algumas práticas, trazer para você algumas formas, né, que a gente pode, alguma chavezinha que a gente pode trocar aqui, para a gente parar de ter relações em que o sofrimento é a base. E eu percebo nessa caminhada, junto com o Jinshin Jitsu, na relação, no relacionamento, a mudança na comunicação. Dentro de um relacionamento afetivo e nas relações de modo geral, a gente precisa estar muito atento à nossa comunicação. Às vezes a forma como a gente fala, o contexto que a gente fala, às vezes pode gerar muitos desconfortos, muitas dificuldades nas relações. E o Jinshin Jitsu, ele trouxe esse lugar mais sereno, de você dialogar, mas de um lugar sem julgamento, de um lugar sem grosseria, de um lugar com mais leveza realmente. E a comunicação para mim foi um ponto primordial dentro desse processo. E as primeiras posturas que o Silvano me ensinou, lá 8 anos atrás, quando a gente iniciou o nosso relacionamento, foi segurar aqui, bem nesse ponto, que a gente chama de trava 19, onde trabalha bastante o seu lugar, assumir o seu lugar, assumir o seu poder, né? Saber exatamente quem você é. Então, quando você assume esse lugar, você traz um empoderamento, ao mesmo tempo respeito ao empoderamento do outro. Você assume a sua liderança e ao mesmo tempo respeita a liderança do outro. E esse ponto foi primordial para começar a mexer em vários aspectos da minha vida, profissional, pessoal e afetiva. Logo depois ele me ensinou a tocar aqui, bem entre o cabelo e a testa, que a gente chama de trava 20.
E nessa trava a gente amplia a nossa visão, a gente consegue ver cenários, a gente consegue ver o não dito. E aí a visão ela é ampliada e a gente consegue perceber muitas coisas dentro do relacionamento. E começar a pensar, poxa, o que é meu nesse conflito? O que é do outro nessa situação? E você começa a perceber que pode ser diferente. E aí a próxima postura foi exatamente esse ponto aqui, a trava 21. Você pode fazer assim, ou cruzado, que é também muito eficiente, e ajuda a sair das crenças limitantes. E dentro dos relacionamentos, muitas vezes, a nossa autoestima está muito baixa, e a gente começa a entrar em conflitos. A gente não consegue perceber que a gente muitas vezes cobra do outro, espera do outro, o que o outro nem está pronto para fazer. E você sai e diminui as expectativas. A gente precisa olhar para o outro, compreendendo que o outro está lá dentro do seu processo também, de busca, de crescimento. E dentro dessa linha das posturas iniciais, Silvano também me ensinou essa trava aqui. E essa trava, a trava 22, ela trabalha a adaptabilidade. Né? Ser feliz e contente aonde eu estiver. Não importava em que situação eu estivesse, eu estaria bem. Então essa sequência, né, Silvano, me ajudou muito. Nossa. É isso. Então, coisas simples, tá? Muito simples. Isso, 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 isso. E isso é capaz de fazer uma transformação muito profunda na sua vida. Na vida de qualquer pessoa que fizer essa prática. Isso foi importante na nossa relação. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é segurar o dedo médio. Tá? O dedo médio ajuda a harmonizar as relações. E muito simples. Alguns minutos no dedo médio, outros no dedo seguinte. E aí você vai melhorando a sua capacidade de compreender o outro. Como Marta falou, compreender que o outro tem uma forma e que eu tenho uma forma diferente. A mesma coisa acontece num jardim. Tem uma margarida que tem uma forma, tem uma rosa que tem uma forma diferente. E você não pode comparar margarida com rosa. Margarida é margarida, rosa é rosa. Você não pode nem comparar rosa com rosa. Porque cada uma tem uma forma, cada uma tem uma cor diferenciada, cada um tem um cheiro diferenciado. Então, essa é a compreensão. Quanto mais a gente vai crescendo numa relação, a gente vai entendendo, ouvindo o outro e compreendendo que o outro muitas vezes está trazendo um padrão de uma relação antiga, um padrão, um olhar de uma coisa que já passou por muito tempo atrás na vida dela e ela fica repetindo, ou ele fica repetindo aquele padrão. E aí você pode ajudar, não entrando na vibração. Não entrando, não indo para o mesmo lugar do outro. Você pode, quando você percebe isso, você compreende, respira, segura o seu dedo médio, faz as suas posturas, e aí você vai fazendo isso vai te ajudando a compreender o outro. Então a gente vai começando a ter uma relação em que cada vez ela fica melhor. E é isso que é interessante. É você ver que é possível isso. É possível. É possível você ver uma relação que não vai se degradando. Que na verdade ela vai ficando cada vez melhor. É isso, é a reflexão, é a compreensão, é a comunicação, o respeito. Eu acredito que o Jiu-Jitsu ele traz e trouxe, e no início eu era cética, eu não acreditava muito, eu dizia, será que isso realmente funciona?
E a Mary Burmeister, ela diz assim, seja seu próprio testemunho. Nenhum testemunho será mais importante que o seu. E aí eu comecei a testar. Comecei a perceber que, poxa, alguns minutos de prática para mim faziam diferença no final do meu dia. E comecei a aumentar essa quantidade de tempo. Então, eu faço todos os dias, eu me auto-aplico o Jiu-Jitsu. Eu sou extremamente disciplinada, eu gosto, eu me sinto bem, me traz equilíbrio, me traz harmonia. Na minha família, muitas vezes, eu era vista como siri na lata, né? Era, sabe, aquela pessoa que era explosiva, que muitas vezes perdia o controle com coisas muito simples. E principalmente muito estressada pelo próprio padrão, pela própria correria. E hoje, quando as pessoas chegam e dizem, nossa, como você é zen, nossa, como você é calma, eu fico rindo, digo, nossa, né? Foram anos de auto-aplicação, minutos diários, e estão me ajudando a me tornar todos os dias uma pessoa melhor. Longe de ser ainda o que eu preciso ser, o que eu desejo ser. Mas, com certeza, eu estou cada dia melhor do que eu fui ontem. E a nossa relação, ela tem se fortalecido exatamente por isso. Porque quando a gente compreende aonde a gente precisa melhorar, e quando a gente honra e valida a nossa história, e respeita tudo que a gente traz de bom, de competências, de valores, tudo isso fortalece a relação e com certeza traz um crescimento e uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila, muito mais amorosa e muito mais segura também. Que a gente traz muitas inseguranças de outras relações. E o Jiu-Jitsu trabalha também esse ponto, né, Silvana? Exatamente. E essa dificuldade da relação, ela nasce bem antes. Quer dizer, ela nasce na infância. Ela nasce no cuidado que você teve, que as pessoas tiveram com você na infância. Ela nasce na sua primeira infância, em todos os momentos que você foi vivendo, você foi sentindo uma necessidade de ser suprido em algo que você não foi. E aí você vai criando uma dependência. E aí quando você vai criando uma dependência, você vai tendo a ideia de que alguém vai chegar e vai suprir aquela sua carência. E isso é uma coisa que quando você começa a se auto-aplicar, né, anos e anos seguidos, no meu caso, né, você pode ser muito menos, mas no meu caso eu fui fazendo isso, me auto-aplicando anos e anos seguidos, e isso foi clareando a minha cabeça, clareando a percepção de que sim, é possível ter relacionamentos saudáveis. Você pode se relacionar saudavelmente com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com a sua esposa, com seus colegas de trabalho. Você pode ter sempre relações saudáveis. E é bem interessante essa sua conexão, essa fala, me trouxe um pouco de padrões que nós repetimos, né? Porque nós muitas vezes repetimos padrões dos nossos pais, né? Como a sua mãe se relacionou com seu pai, né? E eu lembro que eu percebi muitas vezes estar repetindo, né, algumas posturas que minha mãe fazia, né, repetindo alguns padrões, repetindo posturas e padrões que minha mãe fazia. Né, e a gente dá conta disso e ter uma postura para trabalhar isso é muito legal. Né, nessa questão da segurança, Silvano na época me ensinou a fazer o fluxo umbigo. Né, 4 passos simples de fazer, né, que o Silvano pode mostrar, que ajudou muito. Então todos os dias antes de levantar da cama, eu me auto-aplicava exatamente com esse fluxo. E foi me ajudando a sair desse padrão do medo de perder, do medo de, sabe, será que vai me trair? Será que vai ter alguma postura inadequada na relação? E aí você sai desse lugar de querer controlar o outro, né? De achar que o outro pode ser infiel, que em algum momento você se relacionou com alguém que foi infiel e você ficou com aquele trauma. Então tudo isso foi muito importante. Exatamente, né? Então é isso que a Marta está falando. Se você quiser cuidar daquela necessidade, ou daquela falta que você teve lá atrás, na sua infância, ou na relação com seu pai, com a sua mãe, é muito interessante você fazer uma coisa que eu sempre falo
nos meus vídeos e nas minhas classes, que é segurar o centro da palma da mão. Tá? Isso ajuda a integrar, a trazer, sabe, a nutrição direto para o meu ser. E uma outra postura que a gente pode utilizar também é pôr a mão no ombro e na virilha. E isso vai ajudar você a também nesse caminho da nutrição, dessa nutrição básica. Não é só alimentação. A nutrição, ela pede muito mais do que a dieta. Ela pede muito mais do que isso. Ela pede carinho, ela pede atenção, ela pede respiração. E ela pede vida. Vida. Hoje a gente vê muita gente doente por falta de vontade de viver. E falta coragem da pessoa assumir isso. Né? Porque se a pessoa assume que ela está sem vontade de viver, talvez ela possa parar, respirar, segurar o centro da palma da mão e trazer essa nutrição de volta. Mas essa nutrição maior, que essa nutrição interna, ela pode ser sim suprida a partir desse equilíbrio interior. Ter momentos individuais com meu esposo, né, seja numa atividade física, seja no cinema, seja lendo um livro, seja dialogando, um bate-papo informal. Como você tem nutrido, né, a sua relação? Seja até tendo uma discussão. Também. Porque isso é importante. Também. É importante ter pontos de vistas que divergem para que se possa ter uma convergência, para que você possa entender o outro, compreender que o outro não pensa da forma como você pensa. Isso não é ruim. O ruim é quando a gente não sabe lidar com isso. O ruim é quando você não sabe parar e olhar e ver o que é seu ali, como Marta falou, né? O que é do outro e o respeito que você tem pela opinião do outro. E aí você vai, um respeita o outro respeita um, e fica tudo bem. O importante é isso. É você não pensar que não existe conflito, né, entre nós dois. Existem, mas a gente sabe como resolver. A gente tem a capacidade de resolver os conflitos. Essa dificuldade que eu vejo muitas vezes no nosso entorno, nas pessoas que vêm ser atendidas e tal. Elas não sabem muito lidar com as coisas que chegam até elas. E muitas vezes, porque elas, a autoestima está baixa. Então, a autoestima está baixa, eu não confio em mim mesmo, e aí eu começo a ir para um lugar que é de um conflito que não se resolve. É isso mesmo. Um aspecto que eu acho muito interessante que o Jiu-Jitsu trouxe na nossa relação foi assim, em vez de você ficar remoendo aquela tristeza, melancolia ou um conflito que houve, que realmente aconteceu, você sai muito mais rápido desse conflito. Você consegue perceber exatamente o que é que está acontecendo e você segura um dedo, como o Silvano trouxe, o dedo médio, que ajuda muito nos relacionamentos, ou segura o dedo da ansiedade ou dos medos, segura alguns minutos, em vez de já ir impetuosamente para a discussão, respira, reflete um pouco, e quando você vai para o diálogo, você vai de uma maneira diferente. Então, compreender que ninguém está certo ou errado, né? Existem pontos de vista diferentes, é muito importante. Né? Então você entra no conflito, mas o conflito ele é diluído de uma forma bem mais rápida, porque a gente está numa conexão maior. Exatamente. Né? No equilíbrio emocional, no equilíbrio mental, no equilíbrio físico, que permite
que a gente saia, né, daquela situação conflitante bem mais rápido. Exatamente. Porque o conflito é saudável. Como a doença é saudável. Quer dizer, nesse olhar, a doença é saudável. Porque a doença, ela está trazendo para você uma informação. Ela está dizendo para você que alguma coisa precisa mudar. É isso que a doença está trazendo para você. Sabe? E a partir do momento em que você olha para a doença dessa forma, ela passa a ser saudável. Porque ela está te trazendo, está te ajudando a melhorar, a ser mais quem você é. Então é isso, é isso. Utilizar o conflito como uma possibilidade de reflexão, né, de se perceber como eu posso transformar, melhorar e sair dessa situação de uma maneira que seja positiva, né, que tenha um aprendizado. Né? Qual é o aprendizado disso? E é bem interessante como o Jiu-Jitsu ele traz essa harmonia de uma forma bem mais rápida, bem mais tranquila, mais fluida, né, na vida da gente. E aí assim, é rápido. Ele chega, muitas vezes vai chegar na sua cabeça, você vai perceber que chegou e você vai dizer, não precisa mais. Aí você deixa aí. Você já não precisa mais expressar aquilo, porque aquilo já não é mais necessário. Tá? Então é isso. Presta bem atenção. Faz essa sequência que a Marta ensinou. Segura aqui nos cotovelos, segura aqui na testa, depois aqui, depois aqui. Ou então segura o seu dedo médio, ou faz as duas coisas juntas. Ou segura o centro da palma da sua mão. Então, a gente entregou para você várias possibilidades. Agora é seu. Faça aí. Faça o que você, né, acha que é importante. Então, se você acha importante os seus relacionamentos, faça. Se você acha importante você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, uma vida mais nutrida, faça. E conta pra gente depois. Então agora vamos mostrar para vocês, ou falar para vocês sobre algumas pequenas coisas que acontecem nas relações e o que é que a gente pode fazer para ajudar. Uma coisa que é importante que aconteceu na nossa relação é que eu venho de um casamento, né, e Marta vem de outro casamento. E eu tenho 3 filhos e ela tem um filho. E quando a gente casou, eu fui morar na casa dela, e lá ela tinha um filho, tem um filho que hoje já tem 18, mas ele tinha 10, né? E a gente teve que aprender a lidar com isso. Eu tive sempre facilidade de lidar com as crianças. Eu sempre fui um apaixonado pelas crianças. E sou. Né? E então foi muito fácil para mim lidar com ele. Em olhar para ele e ver o coração dele e a forma dele, né? E de certa forma ajudar a educá-lo. E é bem interessante que Arthur tinha 10 anos e ele disse, mãe, por que você não casa logo com o tio Silvano? Chama logo ele para vir morar aqui em casa. Né? E foi uma aceitação muito natural, foi muito interessante como o Arthur, né, mesmo sendo um adolescente, iniciando, né, a adolescência com 10 anos, ele sentiu esse desejo de tê-lo lá com a gente. Mas são pessoas diferentes. Né? Então eu estava num relacionamento com o Silvano e com um filho de 10 anos que estava ali aprendendo a lidar, né, com uma situação nova para ele. Em alguns momentos existiram conflitos, em alguns momentos existiram algumas dificuldades e eu ficava muito insegura como lidar com tudo isso. Né? De que forma eu poderia trabalhar essas duas relações e ao mesmo tempo estar bem e equilibrada, né, dentro do meu casamento. E na época a gente aplicava juntos no Arthur.
né? Nós aplicávamos o Jiu-Jitsu, pedíamos permissão, ele sentia vontade, ele pedia. E juntos, Silvano de um lado, eu do outro, nós juntos ali à noite conversando, Arthur dormia recebendo o Jiu-Jitsu. E essas práticas a gente já fazia individualmente, aplicando nele, ajudou muito a ele também se adaptar a essa nova situação, a respeitar os espaços, né, que estavam sendo redimensionados dentro do processo e compreender que existia uma nova pessoa com novos valores, com novas crenças, chegando para conviver dentro de uma relação. Foi bem interessante. Exatamente. E ao mesmo tempo tem aquela coisa do espaço da Marta, né? Porque naquele momento ela era mãe e pai, e eu estava entrando para ocupar um espaço que era o espaço do pai, entre aspas, do pai, pelo menos dentro de casa. Então, isso era uma coisa que foi criando um certo conflito, mas que a gente conseguiu resolver, né? Que a gente conseguiu resolver com atenção, com cuidado, com carinho e com algumas práticas. Marta com essa sequência que a gente tinha colocado para vocês, mas principalmente com essa postura aqui. Ou assim, ou assim. Que isso ajuda a quebrar velhos padrões, a quebrar velhas crenças, a gente a parar de acreditar em certas coisas, né, que foram ditas para a gente antes. Para a gente é difícil para você abrir espaço para uma pessoa que você praticamente não conhece, porque a gente teve um casamento relâmpago, tá? Então a gente não se conhecia muito bem, mas a gente queria viver junto e a gente está junto esse tempo todo e a gente vai ficar muitos anos, muitos e muitos anos juntos. Então, por quê? Porque a gente conseguiu, né, equilibrar isso. Segurar muito o dedo médio, muito dedo médio, muito dedo médio, né? Porque isso é necessário, porque você ama. Você não está fazendo aquilo, né, porque você olhando só para o seu umbigo. Você também está vendo que você está buscando ajudar uma pessoa que você ama, buscando ajudar pessoas que você ama. Então, é isso. Eu falo muito para os meus clientes, para os meus alunos. Por que você busca conflito com as pessoas que você ama? Não é para você não ter raiva. Não estou dizendo que não tenha raiva. Raiva é natural. O que eu estou dizendo é que você não precisa criar um conflito, um mundo de coisas em volta de uma situação, sabe, que não é real. O que é real ali é que a gente se ama. Isso é que é real. É a única coisa real. O resto são coisas que a nossa mente cria e que vai criando conflitos e mais conflitos. E que se a gente não coloca o que é mais importante acima, aí sim, a gente vai criando confusão. É um aspecto muito interessante que Silvano está trazendo e foi muito interessante ensinarmos ao Arthur algumas práticas. Ensinamos para que ele segurasse nos seus dedinhos, ensinamos algumas posturas para trabalhar traumas, trabalhar dificuldades das relações e ele se auto-aplicava direitinho. Menorzinho ele tinha mais um compromisso maior com a aplicação. Hoje ele ainda faz, mas na época ele se comprometeu muito mais. E isso também ajudou, porque o Jiu-Jitsu dentro de um lar, ele traz a harmonia dentro das relações. A família, ela fica muito mais consciente. É uma consciência diferente de espaços, é uma consciência diferente de como se relacionar. E foi muito interessante. Mas tem outro aspecto, Silvano, que também o Jiu-Jitsu tem ajudado muito, a questão das finanças. Silvano sempre veio de um conceito do minimalismo, o mínimo é mais. E Silvano veio com uma sandália, né, e tem só uma até hoje.
o mínimo de roupa, o mínimo de consumo. E eu vinha de um padrão completamente diferente, já vinha, claro, me trabalhando, já vinha buscando, já vinha diminuindo essas questões de percepção do que vale realmente, né, o quanto vale cada coisa. Mas ele vinha de um padrão completamente diferente, na alimentação vegetariano, né, eu com alimentação normal, entre aspas. Então foram muitas diferenças. E compreender as finanças dentro desse processo também é um outro nível de consciência. Compreender que a gente pode gastar muito menos, que a gente pode ser muito mais feliz reciclando, que a gente pode ser muito mais consciente do valor do monetizar, do investir em coisas que nos dão prazer, como viagens, como outras coisas que são bem mais prazerosas do que simplesmente comprar uma marca ou exagerar em determinadas coisas que não precisam ser, né? E o Jiu-Jitsu, ele ajudou muito nessa questão da compra sem consciência, né? E o Silvano traz aí algumas posturas para ajudar a gente também. Exato. Uma coisa que a gente já mostrou é essa postura. Ela vai ajudar a gente a ter uma visão, como a Marta falou, uma visão de cenário maior, né? Quando você tem uma visão de cenário maior, você também se previne contra as pessoas que estão querendo lhe enganar, né? Aquela propaganda que está querendo fazer com que você compre uma coisa que você vai comprar, botar dentro de um guarda-roupa e guardar lá e não vai usar. Então aí essa postura ela ajuda a gente a abrir e olhar, ter uma visão mais ampla de cenário. Uma outra sequência que a gente pode pensar é segurar o polegar, alguns minutos depois segurar o indicador, alguns minutos depois você segura o dedo médio, alguns minutos depois você segura o dedo anular. Essa sequência ajuda você a aprender a lidar melhor com o que você tem, com o ter, né? A gente também usa ela como uma sequência que a gente chama de sequência do desapego. E você realmente parar e você olhar e você diz, eu preciso mesmo disso. Aí você pega, eu preciso mesmo disso. E quando você vai fazendo essa pergunta, eu preciso mesmo disso, você vai ver quantas coisas você tinha imaginado comprar e depois você descobriu que, eu não preciso disso. Tá? Então é isso. O que a gente precisa é aprender a viver, aprender a se relacionar, aprender a abrir o coração para se apaixonar pela vida, se apaixonar pelas pessoas, né? Se apaixonar por tudo, porque a gente vive num mundo apaixonante. A gente vive num mundo onde, sabe, quando você olha as plantas, quando você olha o mar, quando você olha o sol, quando você olha um pôr do sol, você vai olhar e você diz, poxa, quando você sobe numa montanha e você olha lá de cima e vê aquele espaço ali, você diz, poxa, que coisa linda. É muito bom essa paixão pela vida, né, Silvano? Um outro aspecto bem interessante, que é um tópico que a gente sempre está avaliando, sempre está percebendo em que a gente pode melhorar, é a questão da individualidade. Muitas vezes a gente sufoca o nosso relacionamento querendo que o outro seja o que você é. Fazer as coisas que você gosta, e nem sempre o outro gosta também. De repente uma pessoa, o seu relacionamento gosta de um esporte, você gosta de outro. Você gosta de estar com algumas pessoas que o seu relacionamento prefere não estar ou estar com outras pessoas. E é muito importante você encontrar a sua individualidade e respeitar a individualidade do outro. Eu percebo que quando eu saio com minhas amigas e jogo conversa fora e a gente dá risada e a gente se nutre, eu volto muito melhor para minha casa, me relaciono muito melhor com meu esposo, com meu filho. Por quê? Porque eu estou nutrida de baboseira, de conversa, de coisas mais sérias, de dividir algumas dificuldades. É o meu momento com minhas amigas. E por que não o marido também ter um momento com seus amigos? Por que não o marido ter o seu momento no esporte com seus colegas? Essa semana uma pessoa perguntou, olha, eu sou a única pessoa que acompanha meu marido, vou lá para o jogo, eu sou a única mulher que fico lá, sozinha, mas fico lá o tempo inteiro esperando ele terminar.
E aí eu disse, por que você não aproveita esse momento e faz algo por você? Vai ler um livro, vai encontrar com outras pessoas, né? Vai ser feliz do que está lá no controle, querendo saber o que está acontecendo. Né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, fidelidade vigiada não é fidelidade, né? Exatamente, a fidelidade é uma escolha, e essa escolha ela é diária. E a gente precisa se nutrir, a gente precisa trabalhar a nossa segurança para que a gente não fique achando que o outro, né, de alguma forma possa em algum momento ser infiel, ou tá ali nutrindo essa insegurança, porque verdadeiramente a gente não precisa ir para esse lugar. Né? É verdade. E para isso, é só tocar abaixo das suas clavículas, né? Para que você possa ser feliz e contente onde quer que você esteja. Tá? Para que você possa relaxar, fluir, deixar que as coisas ocorram como elas são. Não como eu quero, mas como elas são. E ficar feliz porque elas são desse jeito. Tá? Ficar feliz, na verdade, a felicidade, ela é assim, flui, né? Não tem como você ficar, ela já é. Então, agora eu estou muito feliz. E você? Você está feliz com as suas relações? Você tem conseguido perceber nesses aspectos, né? Como é que você está caminhando? O que é que você pode melhorar? Pratique Jiu-Jitsu. Você vai ver quantas transformações maravilhosas vão acontecer na sua vida, na sua individualidade, e você vai levar para todas as suas relações. Beijão. Obrigado.